Bem-vindo a uma jornada sem limites, onde o cosmos se revela em todos a sua magnificência e mistério. Imagine-se diante de uma imensidão repleta de galáxias que se estendem como rios de luz, nebulosas que pintam o espaço com cores vibrantes e estrelas que brilham como joias dispersas num oceano infinito. O que há além dessas estrelas? Essa pergunta ecoa na mente dos exploradores do universo há milênios e hoje você está prestes a embarcar em uma aventura que vai desafiar tudo o que você já imaginou. Ao iniciar este vídeo, permita que as imagens hipnotizantes do espaço, capturadas por telescópios e sondas, transportem você para um cenário de beleza indescritível e segredos insondáveis. Cada recorte do universo revela uma história única, uma dança cósmica de criação e destruição, onde os elementos se combinam para dar origem a características que parecem desafiar as leis da física. Mas fique atento, o que você verá será ainda mais surpreendente e às vezes até bizarro. Não perca nenhum detalhe, pois cada minuto deste vídeo promete abrir novas portas para o desconhecido. Você sabia que nossa galáxia, a Via Láctea, é apenas uma entre bilhões que compõem o universo observável? E que cada uma delas guarda segredos incontáveis sobre a origem do cosmos? Neste vídeo, vamos desvendar curiosidades que vão desde as escalas inimagináveis do espaço até os mistérios que permanecem, mesmo com os avanços da ciência. Prepare-se para entender como a luz de estrelas distantes viaja por anos-luz para chegar até nós, revelando histórias que surgiram muito antes da existência da Terra. Imagine viajar por entre explosões titânicas de supernovas, onde uma estrela chega ao fim de sua vida em uma explosão espetacular, semeando o universo com os elementos que podem um dia formar novos planetas e, quem sabe, novas formas de vida. Ou então, mergulhe no enigma dos buracos negros, esses abismos gravitacionais tão poderosos que nem a luz pode escapar. Cada questão que abordaremos é uma peça fundamental no quebra-cabeça cósmico, uma pista deixada pelo universo para aqueles que se atrevem a buscar respostas, e não para por aí. O universo é repleto de enigmas que intrigam cientistas e astrônomos. Você vai descobrir mais sobre a matéria escura, essa substância invisível que compõe a maior parte do universo, e que, apesar de não podermos vê-la, sabemos que ela exerce uma influência crucial na estrutura das galáxias. Prepare-se para ter a mente expandida ao entender como algo tão misterioso pode ser a chave para manter o cosmos unido. Enquanto você assiste, deixe sua imaginação voar. Cada imagem, cada cena foi cuidadosamente selecionada para levá-lo a uma nova dimensão de conhecimento. As belas nebulosas e as espirais das galáxias não são apenas paisagens estonteantes. Elas são portais para entender a história do universo, a evolução das estrelas e o ciclo de criação e destruição que molda a realidade em que vivemos. Mas atenção, o que está por vir é tão fascinante que pode até mesmo desafiar a lógica e os conceitos que você pensou conhecer. Fique conosco até o final, pois temos revelações que prometem transformar sua visão sobre o cosmos. Você descobrirá que por trás da beleza do céu noturno existem segredos profundos e específicos que parecem saídos de um conto de ficção científica, mas que são, de fato, reais e mensuráveis. Cada curiosidade que vamos explorar aqui é um convite para questionar, para buscar e para se maravilhar com a imensidão do universo. Se você é daqueles que se encanta com o desconhecido, que sente um frio na barriga ao contemplar as estrelas, este vídeo é feito especialmente para você. Afinal, o universo nunca deixa de surpreender, e cada resposta encontrada abre caminho para novas perguntas. Portanto,
Acomode-se, ajuste o volume e prepare-se para uma experiência que vai além do comum. Você está prestes a descobrir as maravilhas e os mistérios do cosmos, uma aventura onde cada imagem é um convite para explorar e cada fato uma nova pista para desvendar os segredos do universo. Continue assistindo, pois o melhor ainda está por vir, e você não vai querer perder nenhum detalhe dessa jornada épica rumo ao desconhecido. Imagine olhar para o céu e tentar conceber o grandioso e complexo é o universo. Nossa jornada agora nos leva a explorar a imensidão que nos cerca, uma dimensão tão colossal que desafia qualquer tentativa de comparação com nossa experiência cotidiana. Começamos pela nossa própria galáxia, a Via Láctea, uma gigantesca espiral que abriga entre 100 a 400 bilhões de estrelas, cada uma delas um sol em potencial para sistemas planetários desconhecidos. E essa é apenas uma entre bilhões de galáxias que pontilham o universo observável, cada uma com sua própria história, estrutura e mistérios a revelar. Para se ter uma ideia mais concreta dessa escala, pense na velocidade da luz. Ela viaja a aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Isso significa que, em apenas um ano, a luz percorre cerca de 9,46 trilhões de quilômetros, o que chamamos de um ano-luz. Essa distância é tão imensa que quando dizemos que uma galáxia está a milhões ou até bilhões de anos-luz de distância, estamos realmente falando de escalas que ultrapassaram qualquer referência terrestre. Você pode imaginar que, ao observar o céu noturno, está olhando para o passado. A luz de estrelas distantes pode ter viajado milhões de anos antes de chegar até nós, revelando cenários do universo como ele era em épocas remotas. Agora, se você acha que a Via Láctea é grande, prepare-se para se surpreender. O universo observável contém aproximadamente 2 trilhões de galáxias. Cada uma delas, com suas formas variadas, de espirais majestosas a elípticas enigmáticas, compõe um vasto mosaico cósmico que se estende além da nossa imaginação. Essa imensidão nos lembra que somos apenas uma pequena parte de um todo gigante, onde cada estrela e cada planeta tem seu lugar em um espetáculo cósmico contínuo. Para ajudar a visualizar essas distâncias quase inimagináveis, imagine uma escala onde a Terra fosse reduzida a uma bola de gude. Nesse mesmo esquema, o Sol seria uma esfera do tamanho de uma bola de basquete, e a distância até a estrela mais próxima seria equivalente a uma corrida de centenas de metros. Ainda assim, uma comparação que mal arranha a superfície da grandiosidade do universo. Essa analogia, embora simples, nos permite vislumbrar o quão dispersos e distantes estão os corpos celestes. E não é apenas a distância que impressiona. A complexidade do universo é igualmente estonteante. Cada galáxia, cada nebulosa, cada estrela é o resultado de processos cósmicos que ocorrem ao longo de bilhões de anos. As nebulosas, por exemplo, são berços estelares onde o gás e o pó se reúnem para dar origem a novas estrelas, enquanto supernovas, explosões titânicas de estrelas no final de suas vidas, espalham elementos pesados pelo espaço, ingredientes essenciais para a formação de planetas e, quem sabe, para a origem da vida. Enquanto você absorve essa imensidão, pense também na ideia de que estamos continuamente desvendando esses segredos. Telescópios modernos, como o Hubble e o James Webb, nos oferecem janelas para regiões do universo que nunca imaginamos serem acessíveis. As imagens capturadas por esses instrumentos não apenas revelam a beleza indescritível das galáxias e nebulosas, mas também nos mostram que, por mais que avançamos em nosso conhecimento, há sempre algo novo e surpreendente para ser descoberto. Fique atento, pois cada detalhe revelado por esses instrumentos é uma pista de que o universo ainda guarda mistérios que desafiam nossa compreensão.
À medida que mergulhamos mais fundo nessa vastidão, não podemos deixar de nos maravilhar com a própria noção do tempo e da distância. Imagine a luz, viajando incansavelmente por milhões de anos, conectando pontos distantes do cosmos e trazendo para nós imagens do passado. Essa perspectiva nos lembra que o universo é dinâmico, em constante mudança e evolução. Cada vez que observamos uma estrela, estamos testemunhando um capítulo de uma história que começou há eras, uma narrativa que continua a se desenrolar e que nós, como espectadores, temos o privilégio de acompanhar. Prepare-se para ter sua mente expandida ainda mais nos próximos segmentos. Você descobrirá curiosidades sobre características cósmicas que parecem desafiar as leis da física e aprenderá como a própria estrutura do universo é tecida por forças que operam em escalas inimagináveis. Continue conosco até o final, pois o que você está prestes a ver vai transformar sua percepção sobre o cosmos e revelar o quão intrincado e maravilhoso o universo realmente é. A imensidão do universo não é apenas uma questão de tamanho, mas de complexidade e beleza. Cada estrela, cada galáxia, cada recanto do espaço carrega em suas histórias de criação, destruição e renascimento. Essa vastidão nos convida à reflexão sobre nosso próprio lugar neste cenário grandioso, um lembrete de que, por mais pequena que seja a nossa existência, somos parte de algo muito maior e infinitamente fascinante. Fique conosco nessa viagem épica, pois os próximos capítulos trarão ainda mais revelações. Surpreende. Desde os primeiros olhares curiosos ao céu noturno, a humanidade tem buscado compreender o cosmos, e essa busca moldou toda a nossa noção de lugar no universo. Nas antigas civilizações, os astrônomos registravam o movimento das estrelas e planetas com precisão surpreendente, criando calendários e orientando viagens marítimas. No século II DC, o grego Ptolomeu compilou essas observações no célebre Almagesto, consolidando o modelo geocêntrico que colocava a Terra no centro de tudo, uma visão aceita por quase 15 séculos. Mas no fim da Idade Média, pequenas rachaduras surgiram nesse paradigma. Em 1543, Nicolau Copérnico publicou De Revolutionibus Orbium Coelestium, propondo que era o Sol, e não a Terra, que ocupava o centro do sistema planetário. Essa ideia heliocêntrica chocou a comunidade científica e religiosa da época, abrindo caminho para uma revolução intelectual sem precedentes. Logo vieram Tycho Brahe e Johannes Kepler. Brahe acumulou frequências astronômicas tão precisas que Kepler, seu discípulo, pôde formular as leis do movimento planetário, descrevendo órbitas elípticas em vez dos círculos perfeitos imaginados pelos antigos. Essas descobertas prepararam o terreno para outro gigante, Galileu Galilei. Com um telescópio rudimentar, essencialmente um tubo de madeira com lentes, Galileu revelou as crateras lunares, as luas de Júpiter e as fases de Vênus, provando empiricamente o modelo heliocêntrico e chocando os dogmas propostos. Pouco depois, Isaac Newton reuniu tudo no seu monumental Principia Mathematica, explicando a gravidade universal como a força que rege o movimento dos corpos celestes. Foi um salto tão transformador que, de repente, o universo deixou de ser um palco fixo e passou a ser entendido como um sistema dinâmico, regido por leis matemáticas que puderam ser testadas e previstas. Séculos depois, a invenção do telescópio moderno, desde os refletores de Newton até os poderosos observatórios terrestres, como o Very Large Telescope, VVLT, continuou a expandir nosso horizonte. Mas foi o lançamento do telescópio espacial Hubble, em 1990, que realmente inaugurou uma nova era.
As imagens capturadas pelo Hubble revelaram galáxias distantes, nebulosas estendidas e cúmulos estelares e agora, com o James Webb Space Telescope, a curiosidade atinge níveis ainda mais elevados. Projetado para observar o universo em infravermelho, o Webb nos permite enxergar as primeiras estrelas e galáxias que surgiram após o Big Bang, registros de um passado tão remoto que pareciam saídos de ficção científica. Você verá em breve como esses dados estão reescrevendo capítulos inteiros da história cósmica. Cada avanço tecnológico foi mais do que um mero aperfeiçoamento de lente ou espelho. Foi um salto qualitativo no nosso entendimento do cosmos. Faça GeoCE, o mais fascinante é que essa história está longe de terminar. No próximo segmento, mergulharemos em características cósmicas tão extraordinárias de buracos negros que distorcem o próprio tecido do espaço-tempo a estruturas invisíveis como a matéria escura, que desafiam os limites de nossa compreensão. Fique conosco para desvendar esses mistérios que continuam a surpreender até os cientistas mais experientes. Imagine o universo como um palco repleto dos mais dramáticos espetáculos cósmicos. Eventos tão poderosos que desafiam a nossa compreensão e nos lembram de que a natureza opera em escalas e energias muito além de qualquer experiência terrestre. Vamos começar pelo destino final de muitas estrelas, uma supernova. Nem todas as estrelas nascem para brilhar eternamente. Quando uma estrela massiva, ao menos 8 vezes maior que o Sol, esgota seu combustível nuclear, o equilíbrio entre pressão interna e gravidade se rompe. Em frações de segundo, seu núcleo colapsa, gerando uma onda de choque que explode sua camada externa num clarão que pode ofuscar toda a galáxia por semanas. Existem 2 tipos principais de supernovas: as do tipo Suns, originadas do colapso de estrelas gigantes, e as do tipo Ia, detonadas quando uma anã branca rouba a matéria de uma estrela companheira até ultrapassar um limite crítico. Cada explosão produz elementos pesados, ferro, ouro, urânio, que serão lançados ao espaço para as futuras gerações de estrelas, planetas e, quem sabe, a vida. Não perca mais o relato fascinante sobre uma supernova histórica, registrada em 1054 DC, cuja nuvem ainda hoje é conhecida como Nebulosa do Caranguejo. Mas algumas estrelas têm um estágio ainda mais extremo. Elas se transformam em buracos negros. Esses monstros gravitacionais são tão densos que nada, nem mesmo a luz, escapa de sua atração além do chamado horizonte de eventos. Ainda assim, paradoxalmente, eles revelam sua existência através de discos de acreção prolongados, onde gás e poeira giram a velocidades próximas à da luz antes de serem tragados. O Event Horizon Telescope nos deu a primeira foto real de um buraco negro, mostrando um anel de luz ao redor de um vazio absoluto. Fique até o final para descobrir como esses objetos invisíveis moldam a formação de galáxias inteiras e podem até dobrar o tempo. Entre a explosão de uma supernova e o abismo de um buraco negro, existe outro protagonista cósmico, a estrela de nêutrons. Imagine condensar uma massa equivalente ao Sol em uma esfera de apenas 20 quilômetros de diâmetro. Sua densidade seria tão extrema que uma colher de chá pesaria bilhões de toneladas. Quando essas estrelas giram, elas emitem pulsos de radiação em intervalos precisos, tornando-se pulsares, relógios cósmicos tão regulares que rivalizam com os mais avançados relógios atômicos na Terra. E se você acha isso incrível, prepare-se para conhecer os magnetares. Estrelas de nêutrons com campos magnéticos trilhões de vezes mais fortes que o da Terra, capazes de desencadear explosões de raios gama tão intensos que podem afetar detectores aqui em nosso planeta.
Se essas tendências já parecem extremas, espere até conhecermos os quasares, os faróis mais poderosos do universo. No coração de muitas galáxias existem buracos negros supermassivos que, ao devorarem enormes quantidades de gás, geram luminosidade equivalente a trilhões de sóis. Esses objetos brilham tanto que podem ser vistos a distâncias de mais de 13 bilhões de anos-luz, oferecendo um vislumbre direto do universo primordial. Cada quasar é uma janela para uma época em que o cosmos tinha apenas algumas centenas de milhões de anos, nos ajudando a mapear a evolução das galáxias e a entender o papel crucial da energia escura. Ainda há mais mistérios por desvendar. Explosões de raios gama, GRBs, os eventos mais luminosos já detectados, capazes de liberar em segundos a mesma energia que o Sol produzirá em toda a sua vida útil. As colisões de estrelas de nêutrons, capturadas tanto em luz quanto em ondas gravitacionais, revelam a origem de elementos pesados como o ouro. E as lentes gravitacionais, específicas previstas por Einstein, nos permitem enxergar galáxias distantes, como se fossem reflexos distorcidos em um espelho cósmico. Cada um dessas aparências, supernovas, buracos negros, estrelas de nêutrons, pulsares, quasares, explosões de raios gama, não é apenas um espetáculo visual. São peças-chave para compreender a história, a dinâmica e o futuro do universo. Eles desafiam nossos modelos físicos, nos estimulam a desenvolver novas tecnologias e nos lembram de que o cosmos está em constante transformação. Se você achou tudo tão incrível, prepare-se. No próximo segmento, vamos explorar como a misteriosa matéria escura e a enigmática energia escura composta mais de 95% do universo, moldando seu destino final de maneiras que ainda não conseguiram explicar completamente. Fique conosco. O próximo capítulo desta aventura promete ser ainda mais surpreendente. Imagine olhar para o universo e perceber que tudo o que enxergamos, estrelas, planetas, galáxias e até nós mesmos, representa menos de 5% de toda a matéria e energia existentes. O resto permanece invisível, esquivo e misterioso. Estamos falando de dois dos maiores enigmas da cosmologia moderna: a matéria escura e a energia escura. A matéria escura funciona como um esqueleto invisível que sustenta o cosmos. Ela não emite, absorve ou reflete luz. Por isso, não podemos vê-la diretamente, mas seu efeito gravitacional é incontestável. Ao estudar a velocidade com que estrelas orbitam o centro de suas galáxias, os cientistas perceberam que havia muito mais massa do que detectável por telescópios. Essa massa oculta age como uma cola gravitacional, mantendo galáxias inteiras unidas. Sem ela, nossas galáxias se despedaçariam, lançando suas estrelas ao espaço como migalhas perdidas. O mistério se aprofunda ainda mais quando entramos no reino da energia escura. Descoberta no fim dos anos 1990, através de observações de supernovas distantes, essa força invisível não apenas desafiar nossa intuição, ela acelera a expansão do universo, contrariando a atração gravitacional que deveria desacelerá-la. Hoje sabemos que cerca de 68% do cosmos é composto por energia escura, uma entidade que preenche todo o espaço e empurra galáxias umas para longe das outras em ritmo crescente. Para visualizar essas proporções, imagine o universo como uma pizza. Menos de uma fatia representa toda a matéria visível. A maior parte da cobertura seria energia escura. E a massa invisível da matéria escura estaria entre elas, dando estrutura e formando a tudo. Mas o que exatamente são essas substâncias? A resposta permanece um dos maiores desafios científicos do nosso tempo. Para a matéria escura, existem
Diversas hipóteses de partículas exóticas chamadas WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, e axions ultraleves, até buracos negros primordiais. Experimentos de blocos de última geração, como Lux Zeppelin e Xenon 1T, buscam sinais de colisões entre essas partículas e detectores extremamente sensíveis. No CERN, o Large Hadron Collider tenta produzir matéria escura em colisões de alta energia, e acima de nós, telescópios de raios-x e observações de lentes gravitacionais mapeiam a distribuição dessa massa invisível em aglomerados galácticos. Quanto à energia escura, os nomes vêm do próprio fundo cósmico de micro-ondas, o eco remanescente do Big Bang e dos padrões sutis na distribuição de bilhões de galáxias. O observatório Vera C. Rubin, em pleno deserto chileno, está criando o mapa mais detalhado já feito do universo, permitindo aos cientistas rastrear como a energia escura influencia a formação e evolução das estruturas cósmicas. Entender a natureza da matéria escura e da energia escura pode transformar nossa compreensão da realidade, desde a física das partículas até o destino final do cosmos. Se a energia escura continuar a dominar, o universo seguirá se expandindo em itinerário infinito, fazendo com que todas as galáxias a se afastarem até desaparecerem de vista, em um silêncio escuro e eterno. Mas essas forças misteriosas mudam com o tempo. Novas possibilidades de futuro podem emergir de um cosmos que desacelera sua expansão para um eventual colapso conhecido como Big Crunch. Estamos vivendo uma era em que cada novo dado astronômico pode ser uma pista crucial para resolver esses enigmas cósmicos. Fique conosco nos próximos segmentos para descobrir como essas forças invisíveis podem ter influenciado a origem da vida. E por que desvendar esses mistérios pode ser uma chave para o próximo grande salto da humanidade ao desconhecido. Imagine um futuro em que a humanidade não se limita mais à superfície da Terra. Um futuro em que explorar o cosmos se tornou tão cotidiano quanto pegar um avião. Hoje, sondas não tripuladas já alcançaram os limites do sistema solar e continuam enviando dados inéditos sobre mundos específicos. As icônicas Voyagers 1 e 2, lançadas em 1977, cruzaram o limite do espaço interestelar, carregando consigo um retrato da Terra em ouro. Mais perto de casa, robôs como o Curiosity e o Perseverance desvendam o solo marciano em busca de sinais de vida passada, enquanto a sonda New Horizons revelou uma paisagem surreal de Plutão. Um planeta anão que há pouco era apenas um ponto de luz em nossos telescópios, mas o verdadeiro salto está acontecendo agora. Pela primeira vez, empresas privadas lideraram lançamentos regulares de foguetes reutilizáveis, tornando o acesso ao espaço mais barato e frequente. A SpaceX já envia astronautas à Estação Espacial Internacional a bordo da Crew Dragon, enquanto a Blue Origin e a Virgin Galactic oferecem voos suborbitais aos turistas que desejam pagar milhões para flutuar em gravidade zero. Em poucos anos, o turismo espacial poderá sair dos sonhos futuristas e se tornar uma indústria bilionária, e você estará lá para testemunhar. Enquanto isso, as agências espaciais nacionais desenham roteiros ambiciosos para levar humanos de volta à Lua e, finalmente, a Marte. O programa Artemis da NASA planejar a primeira mulher e o próximo homem na superfície lunar até meados desta década, estabelecendo uma base permanente que servirá de trampolim para missões ainda mais distantes. A China, a União Europeia, a Índia e o Japão também têm planos de explorar a Lua e desenvolver estações científicas em órbita lunar. No horizonte surge o Lunar Gateway,
uma pequena estação espacial que orbitará a Lua, fornecendo um laboratório avançado para pesquisa científica e testes de tecnologia em ambiente espacial. Mais adiante, missões como o Mars Sample Return buscarão trazer amostras do solo marciano de volta à Terra, revelando segredos sobre a origem da vida e preparando o caminho para astronautas humanos em solo vermelho. E não pense que a exploração espacial se retome a missões tripuladas. Pequenos satélites do tamanho de uma caixa de sapatos, os CubeSats, já realizam experimentos de biologia, climatologia e comunicações em órbita. Observatórios espaciais de nova geração, como o telescópio Euclide da ESA e o observatório Vera C. Rubin aqui na Terra, mapearão bilhões de galáxias e ajudarão a descobrir a natureza da energia escura. Mas talvez o aspecto mais transformador seja o que ainda não conhecemos: a possibilidade de encontrar vida fora da Terra. Telescópios como o James Webb vêm detectando assinaturas atmosféricas em exoplanetas, mundos que orbitam outras estrelas. E futuros instrumentos poderão identificar moléculas orgânicas, água líquida e até sinais tecnológicos. Enquanto você assiste, imagine um futuro não tão distante em que os humanos caminharão sobre outros planetas, onde as cidades flutuarão em órbita e sondas autônomas vasculharão sistemas estelares vizinhos. Cada lançamento, cada experimento e cada descoberta construíram uma ponte que nos levará a esse amanhã extraordinário. E se você acha que já viu tudo, prepare-se para o próximo capítulo desta jornada. Vamos explorar como a matéria escura e a energia escura podem influenciar não apenas o destino do universo, mas também o futuro da própria exploração espacial. Fique conosco. O que vem a seguir é tão surpreendente que pode mudar para sempre a maneira como você enxerga o cosmos.